Essa instituição é o Esporte Clube Internacional. Alexandre Ernest, o que esperar do jogo de hoje à noite no Maracanã? Inter e Fluminense decidindo quem segue na Copa do Brasil, meu caro Alexandre Ernest. Pô, Gamel, eu acho que tu resumiu bem. É o momento primeiro do torcedor acreditar. O torcedor ele tem que pegar, olhar o jogo hoje, assistir o pessoal daqui de Porto Alegre ou o pessoal que está lá no Rio de Janeiro e acreditar que é possível sim reverter o resultado. Porque o Inter já mostrou, sim, de todas as questões que o Bisol levantou no final de semana, esse grupo já mostrou sim que pode dar mais em campo, que tem mais organização, que tem mais técnica, tem vários elementos para a gente enumerar e a gente vai pontuar aqui ao longo do programa, como uma mudança até mesmo no Internacional, em forma de jogar, na questão da dupla de Vitão, né, na zaga, provavelmente também um ataque com mais volúpia, com mais intensidade, enfim, calma, tranquilidade, inteligência. O Internacional não pode se afobar. Não pode transformar a necessidade de fazer no mínimo um gol em afobação. É o momento do mental, é o momento de os cascudos, dos experientes, Alan Patrick, Gabriel Mercado, Bruno Henrique, por que não? Rafael Borré, esses têm que chamar a responsabilidade para si e fazer, sim, um bom jogo no Maracanã e trazer a vaga às quartas da Copa do Brasil. Deixa eu cumprimentar ele que está de volta, o senhor Bruno Soares. Obrigado, Gabita. Tudo bem? Tamo aí. 30 dias, hein? É isso aí, deu para descansar, mas estou agora de tanque cheio para... Atento, ficava acompanhando lá no canal, o homem estava de férias aqui, mas seguia na labuta lá, ó, atualizando seus vídeos, né? Não dá para deixar para trás a monetização, papai, tem que correr atrás. Eu recebi ele com uma festa, cara, saudade imensa, e ele, oi. Não, mentira. Tudo bem, cara. Sim, mas eu tô acostumado. Tu esqueceu que o Ribeiro precisa de carinho, É Bruno mentira, Soares. capaz, ali um abraço. Ribeiro, Vamos lá. eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Tu foi chefe de esportes durante muitos anos. 20 anos. 20 anos. Eu acho que a gente pode compartilhar algo da intimidade do programa, né? Também. Nós temos aqui no Donos, como linha editorial, em dia de jogo da dupla Grenal, a gente procura botar pra cima. Claro. Né? Como se diz na gíria, né? Botar pra cima. A gente tem duas opções. Ou a gente coloca pra baixo, diz que tá um horror, que o Inter vem perdendo, que se o Inter não passar o Roger vai cair, que tem que cair todo mundo. Ou a gente conversa com o torcedor no prisma da esperança. Né? De que o Inter pode sim passar pelo Fluminense. E a nossa escolha sempre foi essa. Dia de jogo, dia de acreditar. Sabe por quê? Porque a gente tem que respeitar a grandeza dos nossos clubes. Né? E por que isso assim? E eu fico muito confortável, poderia dizer aqui para vocês, mas eu estou apostando desde quarta-feira passada. Eu não preciso fazer isso. Hoje, todos nós, na minha visão, temos que dar esse crédito à grandeza dessa camiseta. A camiseta do Esporte Clube Internacional, campeão do mundo, é muito grande. Mas o time não está jogando. Sim, o time tem os seus limites, está com seus problemas. Tudo que foi elencado aqui desde a segunda-feira aqui, ela é um fato. Mas isso não quer dizer que o Internacional não tem força para superar os seus limites, superar um adversário que, na minha opinião, na normalidade, é pior que o Internacional e que vai, sim, encontrar força. Eu vou dizer outra coisa, tá? Eu sei que a direção, os jogadores, eles podem estar bravos com a imprensa ou com parte da torcida, né, que realmente tem sido muito ácida e muito crítica. Mas eu tenho certeza que isso está sendo levado em consideração hoje. É uma ferramenta que está sendo usada pelo próprio Internacional para efeito de remobilização. Ou você não acredita que hoje no discurso do vestiário lá, o senhor D'Alessandro, eles estão falando isso de vocês. Tu, fulano, tu estão dizendo que não joga nada. Eles vão até aumentar, faz parte do jogo, é assim mesmo. Fulano, os caras querem te ver fora do time. Ciclano, fulano lá diz que tu não joga absolutamente nada. É assim que se faz. É tudo parte do jogo. O importante, é por isso que eu acho que o mercado vai jogar, é que os jogadores hoje tenham o espírito, né, de que eles precisam fazer alguma coisa. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Inter vai entrar com a faca nos dentes hoje. Sim. Vai fazer Copa do Mundo. Isso dá bola? Não dá bola. Mas é a primeira parte para tu começar a enfrentar um adversário que, repito, não é melhor que o Inter.
Agora, é óbvio que o Inter tem que jogar mais, é óbvio que o Inter tem que resgatar algumas individualidades que estão em mau desempenho, é óbvio que o Roger hoje tem que fazer o seu trabalho que a gente acredita que ele possa fazer, que ele faça as escolhas corretas e que o Internacional se imponha como já se impôs diversas vezes no Maracanã. Eu sou do tempo, me desculpa, 1975, Inter 2, Fluminense 0, era o início do Internacional, de que era o do maior time que o Inter já teve da sua história. O maior time do Brasil em 2 anos, 75 e 76. Um trabalho que começou antes, é verdade, mas que em 75 comprovou. Chegou lá no Maraca, no Fluminense, todo badalado. De Máquina tricolor. Rivelino, Paulo César Caju, Carlos Alberto. Foi lá e cataplote deles. Cataplote deles! E vai ter que ser assim hoje. Não tem aquele time? É verdade, mas o Fluminense também não tem o mesmo time. Então, assim, é um dever do torcedor do Internacional, para ser simpático. É um dever do torcedor do Inter acreditar. Se não der certo, bom, aí todo mundo arca com as consequências, tá? Mas antes do jogo, agora, no dia do jogo, tem que acreditar e o mais importante, não tem nada impossível aí, gente. Ganhar do Fluminense por 1 gol de diferença no Maracanã é do jogo, é absolutamente normal. Eu já falei para vocês, todos os confrontos dessa fase estão indefinidos, todos! Não é o do Inter que vai estar, né? Então, fé. Desde a volta do Fluminense, Bruno Soares, do Mundial para o Campeonato Brasileiro, o Fluminense só teve um resultado, que foi esse que a gente está vendo aqui. Ele perdeu 4 vezes no Campeonato Brasileiro e ganhou do Grêmio, que convenhamos, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha do Grêmio. O Grêmio é o visitante que todo mundo espera receber. O Grêmio não consegue vencer fora de casa. O que eu quero dizer com isso, Bruno? Eu vou pegar uma ótica positiva, otimista. O alerta para o Inter veio no momento certo. Perdeu por 2-1, dá para reverter lá. Perdeu para o São Paulo, mais um alerta. Mobilização, discussão no vestiário, briga no vestiário. A única certeza que eu tenho é a seguinte: o Inter não vai entrar no jogo de hoje como entrou nesse jogo aqui e no jogo contra o São Paulo. Sim. Hoje é jogo de Copa pro Inter. Hoje é mobilização de Grenal, de final de Campeonato Gaúcho. Hoje é dia de dar resposta para a imprensa, pros críticos. Hoje é dia de mostrar a grandeza do Internacional. O que tu tá falando é que a crise ela aconteceu antes da eliminação. Perfeito. E isso é bom. Dá tempo de reverter. Exato. Então, assim, falando muito sério aqui como jornalista, apreciador de futebol e não como um gremista, né? Que sou. Mas, assim, eu acho que esse foco que vocês estão dando, assim, de positividade, eu acho que é importante. Eu acho que ambiente é tudo no futebol. Né? O time que está com o torcedor abraçando, que está confiante, ele consegue coisas que ele não conseguiria numa situação normal. Eu acho que o Ribeiro está muito correto, e ele vem falando realmente há muito tempo, eu tenho acompanhado o programa mesmo nas férias, de que essa coisa de todo mundo contra nós é positiva. Isso estimula vestiário. E assim, eu acho que foi feita uma terra arrasada, e quem sou eu para julgar o Ernest e os colorados, porque eu não estou na pele deles. Mas eu acho que foi feita em demasia. Eu entendo, o Inter teve resultados ruins, mas esse resultado de derrota no primeiro jogo, ele fala muito mais sobre o próprio Inter do que sobre o Fluminense. Sem dúvida. Eu também acho o Inter melhor do que o Fluminense. E esse Fluminense não tem mais o Arias, por exemplo, e não vai ter o Thiago Silva no jogo de hoje. Então é perfeitamente normal achar que o Inter possa ganhar sim do Fluminense hoje, pelo menos pelo placar mínimo que leva para os pênaltis. Eu acho que o Inter hoje tem muitas chances de reversão, diferente do que eu tenho escutado durante uma semana, que o Inter tá fora, que é só um milagre, que não tem como reverter, que é iminente a eliminação. Cara, eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, eu acho que o Inter tem muitas condições de se classificar. Como gremista, não vou torcer por isso, evidentemente, mas fazendo uma análise aqui totalmente fria. Eu acho que o Inter tem totais condições, porque tem um time melhor. E aí eu quero finalizar essa primeira participação dizendo o seguinte: qual é o diagnóstico do que está acontecendo? Porque alguém deve estar dizendo, tá, mas então tu não está vendo o Inter jogar. Não, eu estou vendo o Inter jogar. O meu diagnóstico, para mim, é muito claro. Não é falta de qualidade. Não, o Roger não virou ruim da noite para o dia, os jogadores não viraram ruins da noite para o dia. O Inter tem um problema de característica que é competir. O Inter compete pouco. Eu estou vendo o Serna, por exemplo,
massacrando o Bernabé, como um dia o Kike Oliveira massacrou. Então, se o Bernabé tem dificuldade para marcar, o Roger tem que encontrar uma solução de proteção. O meio-campo tem que pegar mais. É muito jogador de toque. O Inter tecnicamente é muito bom, só que o futebol não é feito só de técnica. O futebol é feito de competição, brigar dentro de campo no bom sentido. Se o Roger conseguir colocar isso hoje na cabeça dos jogadores, vamos brigar, vamos ganhar as disputas, vamos para cima deles com vontade. Tecnicamente, não é problema. E aí eu acho que o Inter consegue reverter. Mas entende que o que o Bruno falou, o que o Inter precisa preencher e ocupar é o caminho mais fácil. Sim. O mais difícil seria tu não conseguir igualar tecnicamente o adversário. Claro. O Inter tecnicamente é superior. O que o Inter precisa fazer? Competir. Competir, ter mais brio que o adversário. E eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes, mesmo quando falam do Grêmio, agora nem tanto, mas eu já vi várias vezes aquele discurso assim de falta, os jogadores terem vergonha na cara, falta competição. No caso do Grêmio, não. Cara, no caso do Grêmio, até falta mesmo um pouco mais os jogadores competirem, mas o principal ponto é qualidade, não tem como fazer mágica. O Inter tem qualidade e tem um bom treinador, só que tem que parar de tocar a bola pro lado e achar que vai ganhar o natural. Né? Por isso que eu acredito que é muito possível que o Inter ganhe a classificação hoje. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que eu vou falar por ti, tá? Tenho certeza que eu vou falar por ti. Se forem usar as minhas manifestações de críticas ao Inter no vestiário, a de todos aqui do programa, e garantirem que o Inter passa, podem usar. Podem usar. Né? Se servir de mobilização, que nem disse o Ribeiro, né? Cortes de críticas a D'Alessandro, de críticas ao Roger, pode usar. O nós contra eles, podem usar. O Inter vai passar, podem usar à vontade. À vontade. Se é isso que o grupo precisa, de uma mobilização externa, né, do inimigo imaginário. Vamos criar um inimigo, é a imprensa, nós contra eles. Isso garante classificação, estão autorizados a usar. Podem usar todas as manifestações. Só que, claro que essa qualidade que o Inter tem, e é comprovado isso nos jogos, esses toques que o Inter dá e todo o envolvimento que o Inter proporciona ao seu adversário, ele vai ter que ter uma objetividade hoje. Porque eu estou falando isso há uns dias aqui já e é sabido. O Inter tem o placar contra. O Inter, por exemplo, não pode tomar gol. Até pode, mas ficaria muito mais difícil, entende? Tomou, acho que esse é o ponto principal, o Inter usar a qualidade efetiva que tem nesse toque para acossar o Fluminense sem ser desesperado. Só que do outro lado tem um time que vai propor também. O Fluminense tem aí debaixo do sovaco o regulamento, tem um gol, né, que dá ao Fluminense uma certa tranquilidade, só que o Inter não pode se dar o luxo de fazer isso que o Bruno disse, tocar para o lado, administrar, porque dentro dessa administração o Inter não pode levar gol. E talvez a gente esteja esquecendo disso. O placar contra o Inter é muito difícil, cara. Será é que difícil. O não pode mudar o time, hein? E com 3 zagueiros, Manuel e Thiago Santos. Tu sabe que, conversando com algumas pessoas do vestiário do Inter, existe uma leitura de que a partir da saída do Thiago Silva, o Fluminense talvez entregue mais a bola para o Inter e jogue na transição. O que é a transição? Como jogou na Copa do Mundo dos Clubes. Isso. E o que é a transição? Né? De pegar a bola e sair em velocidade num contragolpe. Aproveitando principalmente 3 jogadores que depois a gente vai ver. Depois a gente vai falar sobre isso. Quero mostrar para vocês uma questãozinha importante do jogo que aconteceu em Porto Alegre. Tá? E aí aqui que talvez, em cima dessa questão que o Pedro falou, né, de que o Inter toma gol, a gente tem uma tela com uma questãozinha importante de quando o Inter toma os gols no jogo. Tá? A gente pode botar essa tela daqui a pouco no telão e botar para a nossa audiência. De como o Inter, nos jogos desde o Campeonato Gaúcho, tem ido para o vestiário com revés do placar. E esse é o grande, talvez, momento do Inter mostrar que ele pode reverter. Cuidar, obviamente, né, dessa transição ofensiva do Fluminense, Nonato, o Hércules, o Martinelli também, mas principalmente, né, brigar. Gabriel Mercado é para subir, né, entrar como titular ao lado do Vitão. O Bruno Henrique descansou, voltou também, né, de uma rodada em que não atuou. Alan Patrick descansou, Vitinho descansou, Wesley descansou. Então, agora está na hora, de ir para cima e fazer o abafo. Vamos lá, vamos detalhar essa tela aqui, porque aqui é interessante de a gente começar a identificar como que o Inter está se comportando, né? 26 jogos, saiu perdendo em 16, né?
Saiu perdendo. Isso é desde o Campeonato Gaúcho, Perfeito. tá? O recorte. Aí eu tenho o seguinte, ó. Ele sai perdendo, ele vai para o segundo tempo perdendo no intervalo em 11 partidas. Ele sai perdendo antes dos 15 minutos em 7 jogos. E esse é um dado não para ser um dado pejorativo, ao contrário, esse é o principal cuidado que o Inter tem que ter. Mas sabe que eu tenho uma outra leitura em cima do que o Pedro falou, né? O Pedro falou, o Inter não pode tomar um gol que dificulta. Para mim, o propósito do Inter no jogo é fazer 2 gols. Isso. Tu entende? O propósito do Inter no jogo é fazer mas 2 é gols. diferente de 2 fazer gols dois, fazer te garante dois. Não, mas olha só. 2 gols te garante a classificação direta sem a necessidade dos pênaltis. 2 gols. Se tu sofre um, tu ainda tem os pênaltis. Não dá pra sair perdendo. Sair perdendo é complicado. Mas é que o propósito, ele não muda, Bruno. O teu propósito para matar no tempo, porque eu tenho certeza que é o propósito. Eu falei isso ontem. A estratégia é a seguinte, o problema né? é em termos de confiança. Não, já do tá mental, com a isso balada, sim. tu sai perdendo. Eu digo no número. Tu entra no Tu já vestiário, começa explica. perdendo. Não, mas aí tu entra no vestiário. Não, mas eu digo no número frio. No número frio, em cima disso aqui, tá? Tomar um gol, entre aspas, não faz diferença. Porque o objetivo tem que ser 2 a 0. É isso que eu tô dizendo. O objetivo tem que ser ir pra lá pra fazer 2 a 0. Ou seja, eu vou ter que fazer 2 gols. Isso, o objetivo tem que ser fazer 2 gols. Exatamente. Eu não acredito, sinceramente, que o Inter vai ganhar por 2 gols de diferença. Pode ser que ganhe. Seria um baita feito, uma façanha pro Ernest chegar aqui amanhã feliz da vida. Mas acho perfeitamente tranquilo de fazer um gol de diferença. Acho que o Inter tem totais condições de fazer isso. Agora, dentro daquilo que a gente estava falando, e desse quadro que mostra muito bem, o time precisa entrar extremamente atento para não sair perdendo. É justo? Porque senão abala a confiança. Continua precisando de 2 gols, o Gamba tá correto. Só que o mental abala, entende? E quando eu falo de um Inter que tem que ter mais pegada, eu acho que vai muito na questão da característica do técnico e também dos jogadores. O Pedro vai lembrar, todos vocês vão lembrar, o Roger, no Grêmio mesmo, chegou um momento que era aquela coisa, né? O Grêmio joga bonito, mas toca pra cá, toca pra lá, toca pra lá. E aí falta o quê? Objetividade, sabe? Tu ir no gol, tu fazer, tu criar oportunidade clara. O Renato chega e corrige. Ele pega um trabalho que tá ali 80, 85% bom e lapida pra isso. Vocês precisam ser mais agressivos, mais objetivos em campo. Eu acho que isso é muito do Roger, mas essa história também de jogar muito abertinho, eu acho que o Inter joga muito aberto, cara. E eu não tô falando aqui sobre botar 3 volantes. Porque em determinado momento colocaram. Mas aí é Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia. Também 3 caras que gostam da bola, jogam. Eu tô falando de colocar mais um meia no time, entende? Tu tem o Alan Patrick, mas tu tem um meia auxiliar. Aí tu tem um ponta, um centroavante, 2 volantes, um que chega mais firme, mais veloz. o outro que joga. Esse é um time equilibrado, sabe? E aí o Wesley ou o Carboneiro, escolhe um pra jogar, velho. Quem é que tá melhor? O Carboneiro. Então joga. Wesley, tu vai ser importante no segundo tempo. Não é desfazer do Wesley, que eu acho que é um bom jogador, mas tu vai ser importante no segundo tempo. Agora tu jogar com 2 pontas, é para cima, o Inter joga pra cima deles, né? 2 pontas, 2 volantes que só jogam, que não pegam ninguém, nem Bruno Henrique, nem Thiago Maia. Eu acho que esse é um ponto que o Roger tá demorando pra ver, né? O Renato teve 2 enfrentamentos recentes contra o Inter e já deve ter percebido que onde faz água no Inter é a lateral esquerda, né? É ali que o Fluminense se deu bem nos últimos 2 embates. E o Renato já deve ter essa leitura, já deve ter isso aí no colo dele. Certamente o Fluminense vai especular o Internacional muitíssimo pela lateral esquerda ali. Eu vou dar uma previsão. Tá? É uma previsão, né? Eu acho que o Renato vai mudar o time. Porque ele deve voltar ao René, né? E eu acho que ele... Acho que ele vai ser cauteloso. Cara, no Mundial deu muito certo. No Mundial deu muito certo. E eu não te duvido que ele que aí o René quando ele monta a estratégia com 3 zagueiros, deu muito certo. Porque o Manuel ali não é confiável. Mas se ele botar Manuel e Thiago Santos junto com o Freitas, aí ele já dá 3 volantes e aí ele deixa 2 caras, o Everaldo e o Serba apenas. Porque ele já não tem o Soteldo. Ele já não tem o Arias. Entendeu? Ele foi especular com 2 velocistas, entendeu? No contra-ataque e vai tentar amarrar. Por que ele vai fazer? Quais seriam os 2 velocistas? Everaldo e Serba. O Everaldo velocista. O Everaldo, ele não é tão lento não, cara. Pô. Não é. E o Cano tem mais dificuldade de chegar. Eu achei que ia falar o Cano. No comparativo com o Cano, sim, mas ele é lento. Não, acho que não. Acho que o Everaldo está numa boa fase. O Cano é mais cadenciado. Tu citou um nome, Ribeiro. Tu citou um nome interessante, que é o René, o nome do René. Por exemplo, se o René realmente voltar, ele pode fazer 3 zagueiros, botando o René por dentro. Sim. E liberando um pouco do lateral direito. Ele pode fazer isso. Pode ser. A grande questão aqui, puxando um pouco daquilo que o Bruno falou antes, eu vou desconsiderar o jogo contra o São Paulo, tá? Onde nada deu certo pro Inter.
O Inter é um time que cria, Bruno. O Inter cria. O problema do Inter é a efetividade. É a efetividade. Se o Inter fosse um time que não criasse... É o segundo clube que mais cria. Se o Inter fosse um time que não criasse, eu estaria muito mais preocupado e descrente da classificação. O Inter cria. Tanto que o Roger fala sobre isso. O que falta é efetividade. O que falta é a bola entrar. Bola na rede. Então, a oportunidade, eu não tenho dúvida alguma. O Inter vai criar no jogo hoje. Vai criar. A questão é, o Inter conseguiu resolver o problema da efetividade? Esse é o ponto para hoje. Mas aí Porque tá. hoje tem que ser efetivo, gente. Eu acho que Desculpa. não, eu acho que não é tanto no ponto da finalização. Hoje é ser efetivo. Eu acho que é muito mais aquela coisa assim, sempre tem um toque a mais, sabe? Eu fico olhando o Inter jogar, o ataque ele consegue fazer a defesa adversária ser envolvida, mas sempre um toquezinho a mais. Cara, às vezes simplifica, chuta antes, Mas entendeu? esse jogo... É um jogo muito enrolado às vezes. Esse jogo que tá no telão agora contra o Santos, esse é o do Vasco, o anterior, né? O Inter mostrou isso. O Inter contra o Santos fora de casa foi mais vertical. Sim. Foi bem mais vertical, foi bem mais construtor e, acima de tudo, conseguiu sobrepor ali os desafios que tinha ali um jogador que é acima da média, mas, acima de tudo, fora de casa. Por que eu cito isso? Porque hoje, por ser mata-mata, e claro que naquele jogo contra o Santos era pontos corridos, o Inter tem que controlar também essa... Um personagem à parte no jogo de hoje. Renato Portaluppi. Olha, eu já falei, o Renato, a gente conhece bem o Renato, tá? Mas o Renato, ele tem muitos defeitos, mas ele tem muitas virtudes. Muito mais virtudes do que defeitos. Sem dúvida. E ele assim, pode ser empírico, mas assim, ele é um cara muito esperto. Eu tenho certeza que ele vai tentar usar a vantagem que ele tem, tá? Taticamente. Por isso que eu acredito que ele possa colocar 3 zagueiros, se não 3 zagueiros, uma linha de 3, tá? Porque o Alan Patrick não vai jogar. Pelo que ele vai, pode ter certeza. Porque o Alan Patrick é a alavanca para o Internacional virar jogo. O Internacional vai ter o Wesley e Carboneiro. O Carboneiro vai ser muito mais importante porque o Wesley é um jogador de X1. Ele vai ter pouco espaço. Já falei para vocês que o Carboneiro será o Arias do Internacional. E é o jogador hoje que está vivendo a melhor fase no time do Internacional. O Inter vai ter que precisar de eficiência dos seus laterais, porque o meio vai estar bloqueado. Então, assim, é óbvio, pelo menos na minha opinião, vou me surpreender se o Fluminense trocar cartas com o Inter. Acho que o Fluminense vai esperar o Internacional e vai só especular. Vai especular. Vai botar o Serda, evidentemente, para jogar nas costas, não só do Bernabé, mas do Aguirre também. Vai ser a válvula de escape do Fluminense. Tá? E o Everaldo, que tem, na minha opinião, capacidade para, mesmo estando cercando no grande círculo, chegar a tempo de finalizar na frente. Tá? Então, é isso. O Fluminense vai ser burocrático, tá? Para tentar exercer porque a ansiedade está do lado do Inter. O relógio está contra o Inter. Entendeu? A pressão está no Inter. E o Renato vai tentar explorar isso aí. Essa tela aqui, ó. 12 jogos, Roger versus Renato. Roger pelo Palmeiras, Bahia, Juventude e Inter. Renato pelo Grêmio e pelo Fluminense. São 12 jogos, 5 vitórias para cada lado e 2 empates. Eu acho que ver tem uma como é grande parelho diferença. também. Só que é o São seguinte, 2 treinadores que se conhecem muito, gente. trabalharam juntos, inclusive. Inclusive. Na mata do Grêmio. Mas um é melhor que o outro, né? Eu acho que, quanto a isso, não há discussão. Não há discussão. O currículo do Renato, né, é muito superior. Agora, o Roger também é um bom técnico. E, assim, eu acho que o grande ponto do Roger, que ele precisa se provar como carreira, é na hora H, né? Porque, assim, o time dele joga bola, encanta o Brasil, bem treinado, organizado. Tem razão. E na hora H, falta sempre alguma coisinha, sabe? Falta aquele tempero que o Renato tem. O Renato, às vezes, é justamente o contrário, né? O Renato, às vezes, o time dele não tá jogando bem. Tá sendo criticado. Só que chega na hora da verdade, ele ganha. Ele dá um jeito de ganhar. Porque ele é estrategista, porque ele tem esse jeito dele, porque ele domina o vestiário. Então, eu acho que isso também pode fazer a diferença. Agora, o Renato, ele também tem uma obrigação de classificar, né? Na medida em que ele foi muito elogiado, sim, pela vitória fora de casa, que até certo ponto foi surpreendente, agora ele joga em casa com uma vantagem no colo, né? Então, o trabalho dele, que foi muito elogiado no Super Mundial, merecidamente, foi um grande trabalho,
voltou mal do Super Mundial por vários problemas, calendário, etc., que a gente entende. Só que se ele for eliminado hoje, ele vai ser pressionado pela torcida do Fluminense. Tem razão, Bruno. Tem razão, Bruno. E ele tá nessa pressão, claro, mas ele tem esse resultado no colo, mas penso que passa muito também se o jogo se arrastar num empate, por exemplo, e abrir o segundo tempo num 0-0, mas passa vai muito... estar sempre vivo no jogo. Sempre Não, vivo. mas aí passa por aquilo que o Roger fará de trocas. Porque se nós pegarmos os rescaldos agora das últimas trocas, até o Ernest pode falar, algumas mexidas equivocadas, algumas escolhas equivocadas. Também mas passa por isso. A nossa análise aqui, obviamente, ela é sempre no viés do Inter. Pressão do Inter, pressão do Roger, pressão na direção, pressão dos jogadores. O que o Bruno traz é muito importante. Gente, o Renato precisa muito dessa classificação. O Renato criou uma expectativa no Mundial que a torcida imaginou que ela fosse ser mantida para o Campeonato Brasileiro, ela desapareceu. Ela perdeu os jogadores. O Fluminense perdeu 4 jogos, o Fluminense perdeu o Arias, o Fluminense não tem Thiago Silva. O Renato, conhecendo o futebol brasileiro como ele é, se ele não consegue essa classificação hoje, daqui 2, 3 rodadas estão pedindo a saída do Renato. Não, estão pedindo hoje se ele for eliminado. Estão pedindo a saída do Renato. Se Vão for esquecer eliminado, o vão pedir Mundial. hoje. É o jogo da sobrevivência do Renato. Claro. É o jogo da sobrevivência do Renato hoje pressão contra o lá Inter. também. Pressão Claro. e joga em casa. Só que o Renato ele é muito bom estrategista, né? Eu lembro de um Grenal, por exemplo, para citar um só, poderia citar outros vários momentos, né? Tanto tempo que ele treinou o Grêmio, mas teve um Grenal que a gente mesmo aqui no programa falava, pô, tendência de goleada do Inter, o Inter tá muito superior. O Renato entra com 4 volantes no Grenal, o Grêmio esteve 2 vezes à frente no placar, acaba perdendo, é verdade, 3-2, mas mostra como no momento da dificuldade ele sabe o que fazer. Sabe? O Roger, às vezes, continua fazendo a mesma coisa no momento da verdade. E o Renato não. O Renato tem aquela sacada. Eu tenho uma preocupação. E assim, ó, não é paranoica. Ou paranoia. Não é. Não Arbitragem? é. Mas dentro de um contexto. Ramon Abate-Abel, meu Deus. Olha só. Eu vou fazer um processo simpático. Tá? Eu vou me transformar no Renato. Né? Confio no meu grupo e coisa e tal. Eu sei que o Inter vem com a corda toda esticada. Eu sei que o Internacional, que tá numa pressão, os caras vão vir mordendo. E também é um jogo de sobrevivência do Roger, né? Sim, mas os caras vêm mordendo. Então o Inter também vai propor o jogo físico. Se eu sou o Renato, eu exploro isso aí com a arbitragem. Tipo, gente, qualquer faltinha, faça um escândalo. Porque aí é amarelo. E quando tu tem um amarelo, tu tira, a corda do cara não fica mais esticada e qualquer vacilo dele, a gente arruma uma expulsão. Isso faz parte do jogo. Isso é uma estratégia emocional. Então eu estou muito preocupado com o Internacional, que vai realmente com a corda esticada, cuide para não virar o fio, entendeu? Para acabar não prejudicando o time nessa missão. Tu tá certo. O Inter tem que cuidar de todos os detalhes, principalmente As malandragens do as jogo. malandragens, a arbitragem, tem que ficar muito atento a O isso. Ramon Abate-Abel, olha, o cabelo que eu não tenho, fiquei de cabelo em pé, né? Quando saiu a escala da arbitragem, porque eu não gosto desse árbitro. É um árbitro que picota o jogo, é um árbitro que, por vezes, consegue irritar o jogador. E aí, quando ele irrita o jogador, o cara sai completamente, né, do mental da partida, completamente. E o cara não sabe se, por exemplo, pode dar um carrinho, de repente ser expulso direto, uma jogada um pouco mais forte, daqui a pouco vai inverter uma falta quando vê gol do adversário. É um cara que eu não gosto, tá? Mas que o Inter tire esse elemento, né? Não fique tentando brigar com o árbitro, fazendo qualquer coisa que possa daí, fazer com que o mental vá. Tem 70, cara, pare tudo e vá resolver de uma vez esse seu problema. Sua família precisa. Bem, Quer me ver feliz? Me chama para um churrasco. Vamos lá, a gente separou aqui no programa de hoje alguns lances para que a gente possa analisar aquilo que aconteceu no jogo do Beira-Rio entre Internacional e Fluminense. Erros que o Internacional cometeu, erros de marcação, desatenção. Então, senhor Alexandre Ernest, vamos começar analisando o segundo gol do Fluminense, tá? Que tem essa bola do Martinelli espetacular, rompendo as linhas da defesa do Internacional e culminando no gol do Everaldo. Porque isso é interessante, né? O Inter perde a bola no ataque. No Bruno Henrique e o Alan Patrick meio se atrapalham, o Fluminense tira a bola e logo faz uma ligação rápida com o Nonato.
que o Nonato, por mais que seja volante, é um cara que sai pro jogo, é um cara que também tem velocidade e condução. E aí ele encontra depois o Serna ali, que o resto é história, né? Nesse primeiro gol, tá? É uma jogada de contragolpe. É uma jogada em que o Inter estava todo à frente e não fica tão evidente um buraco no meio deixado com o Bruno Henrique e deixado com o Thiago Maia, que a gente vai mostrar agora no outro gol, tá? Em duas outras jogadas, perdão. Em outras duas jogadas. No segundo tempo, quando também o Nonato, com liberdade, tem como bola conduzida a característica que ele entrega para a ponta direita e para a ponta esquerda. Ora com o Serna, ora com o Canóbio. E um jogador também que foi importante não só na marcação do Alan Patrick, mas Hércules é um cara que se apresenta. Esse aí agora, que recebe a bola e entrega para o Canóbio, tá? Esse cara aqui, ele entra nas costas, se a gente olhar desde o início da jogada, Nonato tá com a bola, entrega agora na verdade, desculpa, não é o Nonato aqui, né? Quando entra o Hércules pelo meio, as costas do volante, ele entrega pro Canóbio, o Canóbio toca para dentro e faz o chute que o Rocher acaba defendendo. Então, esse buraco que a gente encontra aqui no meio-campo do Inter é um problema em cima da escolha do Roger, do Thiago Maia e também do Bruno Henrique. E tem um outro lance que daí vem o Nonato com a bola dominada desde quase a entrada do último terço, no caso, né? Para encontrar o Serna aqui no lado direito. A gente pode colocar o outro lance também aqui, pessoal aí da produção, que a gente também consegue evidenciar muito claro, de uma forma muito clara. Olha o buraco no meio ali, ó. Quando ele vem com a bola dominada, conduzida e entrega na direita, no caso, né, o ataque pro Serna. A bola dominada, o Inter correndo de uma forma atabalhoada, né? Porque no início da jogada já tem 3 marcadores em um só. Tá errado, né? Que tá muito errado. 3 a em 1. bola sobra no cara do meio, tem um buraco ali, uma avenida para correr, basicamente. Entrega pro Serna, só que aí o Serna chuta por sobre o gol do Rocher. Ou seja, aqui que é o grande problema que o Inter tem. O buraco no meio e a liberdade que os volantes... Tu vê, né? A gente sempre criticou o Roger aqui. Pô, o Roger joga com 3 volantes. O Renato jogou com 3 volantes e conseguiu jogar. Porque a característica é diferente. É claro, são volantes lentos, né? Depende dos volantes. É que assim, isso. deixa eu te perguntar uma coisa. Além do Vitão, tu consegue me indicar um bom marcador no time do Inter? Pode pegar os 11. O Vitor Gabriel, ele é um bom marcador, mas eu acho que ele ainda precisa de mais malandragem como zagueiro, sabe? Não tô dizendo que ele seja ruim, tá? Mas assim, ele não é um cara mais viril, assim, né? A gente costuma falar que a zaga... Pode jogar o mercado por isso. Exato. Eu acho que a gente costuma dizer que a zaga precisa de um mais técnico e outro que chega mais firme, né? Normalmente é o encaixe mais apropriado. O Inter tem um time que só gosta da bola, velho. Sabe aquela coisa assim, quando tá jogando com os amigos, aquele cara, quando pega a bola, ele tá com fôlego no alto. É o barriguinho do bola mara. O barriguinho do bola toca pra ele tá com... Só do pé. Agora, sem a bola, tô cansado. Então, é mais ou menos isso. O Inter só cerca. Tô olhando aqui todos os lances aqui que o Ernst analisou. Eu tô olhando a marcação do Inter. Só cerca. Ninguém dá bote, ninguém chega junto, ninguém encosta o corpo nos caras. Tanto que tu pega nessa jogada aí, ó, o Vitor Gabriel acompanhando o Nonato antes dele entregar pro Serda, ele não dá um carrinho, ele não tenta puxar a bola naquele gancho clássico, né? No primeiro gol que o Serna faz uma jogadaça, ele ganha de 2 jogadores. Né? Vamos lá, admissível, vamos lá nesse jogo também. Passou por 2, nossa. E nesse jogo aí, especialmente, o Bernabé foi péssimo também, né? Todas as participações de marcação dele completamente equivocadas. Só que eu vou te dizer assim, ó, eu acho que a gente tem que falar mais do Roger sobre isso e menos do Bernabé. Sabe por quê? Porque sim, ele tem um problema de marcação, mas eu tô falando de um cara que é muito bom ofensivamente. Então é trabalho do treinador colocar uma proteção para tirar o melhor do atleta, sabe? Ele ter uma proteção defensiva para que ele possa ir no fundo ajudar com aquilo que ele sabe melhor, que é mais ou menos o que a gente falava no passado do Reinaldo.
O Reinaldo, ofensivamente, não tem o que falar dele. O problema é pra marcar. Sim. O treinador, se todo mundo vê isso com clareza e faz Mas, tempo isso. Bruno, o olha aqui agora que a o imagem Roger está tem que aberta. encontrar uma solução. Olha aqui que a imagem está aberta. Scler, quando voltar, ó, vai passar, né? Normal, passa o Serna ali pelo Bernabé, e depois lá, na hora da dividida, faz o cruzamento e o Everaldo bate de primeira, tá? Mas quer ver? Para agora, Scler. Olha a loucura do negócio, tá? Eu vou levantar até para mostrar vocês. Olha aqui, ó. Tá o Alan Patrick aqui, o Bruno aqui, Bruno Henrique, eles perderam a bola, tá? Olha a avenida que tem com o Thiago Maia aqui, ó, correndo pra cá, num trote, basicamente, né? Nessa avenida, ele encontra o jogador do Fluminense. Pode soltar o Chiclé, por favor. Ele encontra o jogador do Fluminense que só faz o toque pro lado. O resto é história. Cara, mas Então, eu vou te dizer. esse espaço da mas aí recomposição eu do vou- Inter é lentíssimo. Mas eu preciso olhar o mérito do adversário. Não, claro que sim, evidente. Aí tu tem a visão do Martinelli, Claro. a agilidade do Serna. Olha o Everaldo tá desmarcado. Claro, Não tem claro. ninguém no Everaldo. Bruno Henrique demorou Bruno pra Henrique voltar. chega depois. Nossa, não, o Bruno Henrique quando chega ele já chutou. Já chutou. Ele tá Já chutou. livre. Mas Mas dava tá tempo, livre. dava tempo. O Bruno Ó, Henrique volta tá no acompanhando, trote. tá? Tá acompanhando. Atenção, olha lá. Livre. Ó. Livre. Cara, Ó, e aí Livre. isso, e aí o Bruno Nossa chegou ali Senhora. errado. eu vou te falar, Exatamente, sabe, gente. pra mim sim, tem vários erros na jogada, né? Evidente, a Claro. gente tá apontando aqui. Mas pra mim o principal erro na jogada é do Vitor Gabriel, cara. Não. E eu vou Na te hora mostrar- do pega do carrinho ali, e tu não ó, pode perder aquela olhem- jogada ali. Olha com atenção o seguinte, tá? Tem o passe, aí é um mano a mano o Bernabé e Serna. O cara é mais forte do que ele ganhou do Bernabé. Só que na jogada com o Vitor Gabriel chega na frente na jogada Isso. e ele vai com o pé mole na bola. Cara, é isso que eu falo sobre o zagueiro que simplifica, que chega firme e que é um zagueiro mais firme. Cara, aí ó, olha ali, ele tá na frente do cara. Não, e Dá até- um bico na E bola, velho. virado pra linha de fundo, Claro. né? Não, virado pra dentro, né? Tu faz o Aí, teu... sem contar o risco de cometer um pênalti. Não, mas mas a Elliot, maneira eu não que tô ele vai- dizendo que, eu não tô dizendo que ele tinha que roubar a bola. Eu tô dizendo que ele tinha que dar um bico na bola. Aí ele dá um carrinho talvez. com a perna Não, ele recuada. vai em pé, vai Ele em dá- pé na jogada. Não, aí que tá, mas Isso, ele vai em pé, ele dá claro. o carrinho com a perna recuada. Tanto é que o Serna tem até um pouco de sorte, porque a bola resvala na canela dele e ele tem a vitória. Quer ver, ó? A perna recuada, ele vai lá e bate nele de novo, ó. É, ele vai com a perna mole, Exato. sabe? Recolhe, ele cai. Revendo os lances, eu tenho mais convicção daquilo que eu vou falar para vocês agora. E acho que o Renato pensa isso E o também. Inter vai fazer 3-0. Não é. O Fluminense perdeu de matar o confronto nesse jogo. Poderia ter matado. Claro. Deixa eu fazer o Teve a seguinte. chance e não fez. Deixa eu pedir. Deu vida pro Internacional. Deixa eu pedir uma gentileza de vocês para a gente fazer uma conexão Porto Alegre, Rio de Janeiro. Ó, conseguimos! Lá Que está legal. Leonardo Sonda na concentração no Internacional Craque. para trazer para a gente todo o ambiente dessa grande decisão hoje à noite no Maracanã. Internacional vai com 2 zagueiros, Não vai tem com 3 zagueiros. ninguém se beijando, Mercado joga. Tudo bem, Sonda? Boa tarde, bem-vindo ao Donos. Sim, Gamba, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Abraço aos amigos que estão aí em Porto Alegre, a toda a nossa audiência, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, em todo o mundo. Um abraço a todos. Estou aqui na concentração internacional em Copacabana, no Rio de Janeiro. O Inter que está nesses últimos momentos de concentração, um ambiente tranquilo, diferente do que a gente encontrou, inclusive, após aquela entrevista do José Olavo Bisol, que era um clima de confronto, um clima até raivoso, de certa forma. Não é esse o clima aqui na concentração do Internacional. Clima de tranquilidade, de muita concentração e de confiança para a partida desta noite, Gamba. O Inter, que como você perguntou, estou respondendo. O Inter deve jogar com apenas 2 zagueiros, Gamba. Essa é a tendência para o jogo desta noite. Até porque o técnico Roger Machado trouxe apenas 4 defensores para o Rio de Janeiro. Cleiton Sampaio ficou em Porto Alegre. A tendência, inclusive, é que o Mercado volte a ser titular, definitivamente, ele que já foi titular na partida contra o São Paulo, mas num sistema com 3 zagueiros. Vitão deve ser a dupla do experiente zagueiro argentino, essa é a tendência. O Internacional que também terá o retorno do Bruno Henrique ao meio de campo, junto ao Alan Patrick, jogadores que não atuaram contra a equipe do São Paulo, estão retornando para essa partida decisiva pela Copa do Brasil. Coloco também uma dúvida, Gamba, para vocês aí no estúdio sobre o ataque, porque existe a possibilidade do Ricardo Matias ser a grande surpresa, embora não seja a tendência. O Borré ainda é o favorito para começar a partida desta noite, mas o Roger pode sim aprontar uma surpresa
e ter Ricardo Matias no comando de ataque. Expectativa boa, não vi torcedores por aqui, Gamba, no hotel do Internacional, pouca movimentação da torcida, pelo menos aqui no hotel, mas a gente sabe que o espaço da torcida colorada no Maracanã deve estar lotado nesta noite. Os torcedores que ainda acreditam. Eu fico feliz com a volta do Gabriel Mercado. Eu fico feliz. Principalmente pelo que ele apresentou no jogo contra o São Paulo, pela questão também do entrosamento com o Vitão. E olha, é jogo pra cara rodado, é jogo pra cara que não perde dividida, é jogo pra cara que sabe o que significa um jogo de mata-mata. Pô, Gabriel Mercado, campeão da Libertadores, seleção argentina, tem mais um currículo imenso e mostrou no São Paulo, né, que ainda tá um garoto, né, mesmo sendo quase um jogador de 40 anos. O que me pega dessa escalação que a gente está vendo aqui, tá? Carboneiro, provavelmente, né, vai ser o grande destaque do ataque, mas o Wesley, esse está devendo desde o início do ano, né? Esse jogador ele tem que se reencontrar hoje. Agora, pega o lado esquerdo do Bernabé, puxando um pouco o Carboneiro para dentro, o Wesley também cortando para dentro para liberar o Aguirre. O Inter pode organizar não só o seu sistema defensivo, mas com o Gabriel Mercado, dar essa liberdade para os laterais. Porque quando o Bernabé sobe, quem está na cobertura do argentino é o Vitor Gabriel. E muitas vezes o Vitor Gabriel no mano a mano acaba se perdendo, como a gente viu há pouco aqui no Serna. E aí o Gabriel Mercado junto com o Vitão é outra zaga, outra zaga. Gosto dessa escolha do técnico Roger Machado. Roger não vai botar o Ricardo Matias num jogo desse tamanho, né? Olha, me surpreenderia, tá? Porque esse é o tipo do jogo onde você pega esses caras todos, que eles estão sendo visados. Porque o Borré, estou questionando o salário que ele ganha e a entrega dele. O Wesley, estou questionando que ele estava de aniversário ano passado. Né? Que o Bernabé, que depois que foi contratado, não jogou mais nada. Sabe? E é hora de pegar esses caras e falar, gente, agora é a hora de vocês mostrarem que eles estão errados e nós estamos certos. Agora é a hora desses caras botarem, né, o seu na reta, sendo bem claro. Então não vejo como ser diferente dessa escalação aí, tá? E eu vou dizer mais, o meu feeling está tão aguçado, Ernest, que vai ser 2-0 para o Internacional, gols do Bruno Henrique e do Borré. Olha, a redenção, né? Pô, Aí é a redenção, né? Redenção. Pra seria ser assim, ó, redenção pra do ser Borré. épico mesmo. Celebração do Internacional, Eu só fiquei na classificado. dúvida entre Borré e Wesley, entendeu? Mas Vocês estão 2 a 0. contando que o Inter não vai levar gol, que o Renato não vai estocar o Inter. O Renato, nos últimos 2 confrontos, ganhou do Internacional dando show. Hoje, o Fluminense não vai fazer gol. amanhã, tu e o Bruno não vão vir com a história do Pai O Nato. Fluminense não vai fazer gol. Só uma coisa, sobre a informação do Ricardo Matias podendo jogar, eu acho que o teste foi mais para decorrer Opção. do jogo. Opção. Não, Também acho. porque assim, ó, final do jogo, tá 1-1. Precisa do gol. Coloca Também 2 acho. centroavantes, bola na área e vambora. Essa Sabe? informação Acho que a é gente, isso. essa informação que o Começar não Leonardo dá, né? trouxe, essa informação que o Leonardo trouxe foi do treino de ontem, aqui em Porto Alegre, ainda no CT do Parque Gigante. Depois o Inter viajou para o Rio de Janeiro. Foi testada a linha de 4 com o Gabriel Mercado, foi testado o Ricardo Matias jogando mais pelo lado, como um ponta direita. E aí nessas questões ali que a gente especula, principalmente porque na lista de relacionados não tem o Cleiton Sampaio. Cleiton Sampaio não viaja para o Rio de Janeiro por questões técnicas. O próprio Roger Machado, que optou por não